Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, uma tropa japonesa recebe uma mensagem com ordens de retirada. Os homens começam a empacotar tudo e a queimar tudo o que não possa levar consigo, sem deixar nenhuma evidência. Enquanto todos correm para esvaziar todos os cômodos, um grupo de homens em trajes anti-risco carregam cadáveres e os jogam em grandes pilhas. Dinamites também estão sendo colocadas na parede. De repente, eles ouvem algo batendo na porta com tanta força que faz marcas no metal. O coronel Kato e seus homens saem rapidamente do prédio enquanto alguns soldados descem as celas para abater todos os prisioneiros. Outros soldados começam a derramar gasolina em todos os quartos e nas pilhas de corpos antes de colocar fogo em tudo, conseguindo escapar antes que a porta quebrasse. Enquanto Kato sai de carro, ele observa o prédio explodindo no espelho, enquanto dentro dele uma grande criatura humanoide aparece entre as chamas. Enquanto isso, Chae-ok e seu pai Young-won chegam à cidade de Seul, que naquela época era conhecida como Gyeongseon. Eles ficam sabendo dos ataques aéreos em Tóquio por meio de panfletos escritos por insurgentes coreanos, mas naquele momento as autoridades japonesas chegam e prendem qualquer um que possa ter um panfleto, então Chae-ok e Young-won vão embora quando as coisas ficam violentas. Logo os policiais japoneses encontram o prédio onde os insurgentes estão fazendo os panfletos e também os derrubam violentamente. Todas as pessoas que prendem podem escolher entre morrer numa câmara de tortura ou lutar pelo exército japonês. A maioria das pessoas aceita lutar, mas Tae-sang acaba na câmara de tortura, onde os soldados tentam fazê-lo falar. Tae-sang é um dos empresários mais importantes da cidade graças ao seu grande sucesso na casa de penhores e na coleta de informações, mas uma noite, durante uma festa, ele foi preso pelo exército japonês. O comissário Ishikawa suspeita que ele tenha um caso com sua esposa Lady Maeda e quando Tae-sang insiste que só a visitou para entregar um jogo de chá, Ishikawa começa a espancá-lo. No entanto, Tae-sang ri e ressalta que suspeitar que sua esposa está traindo seria um insulto a uma senhora, o que ela não aceitaria bem. Então Tae-sang é libertado e Ishikawa mostra a ele uma foto de Myeonja, sua amante grávida que está desaparecida. Ele quer que Tae-sang a encontre ou será enviado para a guerra e perderá a casa de penhores. Tae-sang não tem escolha a não ser aceitar e retorna à sua loja para enviar seus funcionários para começarem a coletar informações. Ele também descobre que ultimamente muitas mulheres desapareceram na cidade. Momentos depois, Young-won está pedindo informações enquanto Chae-ok compra uma bicicleta quebrada por um preço barato. Então ela mesma conserta o carro e o leva até a casa de penhores, observando de longe. Na janela, Tae-sang fica de olho nos espiões de Ishikawa na rua e a vê também. À noite, Tae-sang assusta um dos espiões de Ishikawa e o convence a lhe dar uma carona. Chae-ok o segue com sua bicicleta e vê Tae-sang entrar em um restaurante. Tae-sang não está lá para comer, ele só quer usar a porta dos fundos para escapar dos espiões de Ishikawa. Ele está ciente de que Chae-ok ainda o está seguindo, então ele anda mais rápido em uma área escura para emboscá-la com sua arma. Ao exigir saber quem ela é, ele percebe que ela também está armada, então Chae-ok decide se defender. Depois de fazê-lo largar a arma, ela começa a bater nele, certificando-se de chutar a arma para longe de seu alcance. Eventualmente, ele consegue roubar a lâmina dela e tenta atacá-la com ela, mas Chae-ok pega uma vara de bambu e rapidamente o desarma novamente. Eles continuam a lutar por um tempo e Tae-sang pega o bastão para bater na cabeça dela, congelando de espanto quando seu chapéu cai e ela revela seu lindo rosto. Então os dois correm para recuperar suas respectivas armas e ficam presos em um impasse. Tae-sang larga a arma primeiro para provar que é confiável, então Chae-ok larga a faca e explica que está procurando um pintor chamado Sashimoto. Tae-sang não está interessado em ajudar em casos que não renderão muito dinheiro, então Chae-ok também acrescenta que está procurando por sua mãe, o que faz Tae-sang presumir que a mãe fugiu com o pintor. Ofendido com a implicação, Chae-ok dá um tapa nele e vai embora. Quando Tae-sang volta para casa, sua funcionária informa que contratou os melhores detetives para ajudá-lo. Para sua surpresa, os detetives são Young-won e Chae-ok, que não quer trabalhar com ele. Tae-sang se oferece para encontrar o pintor e sua mãe se encontrarem a garota para ele, e eles aceitam. No porão do hospital Onjeon, Myeonja está sentada em uma cela com todas as outras mulheres desaparecidas. Kato e um cientista passam e escolhem 2 prisioneiros para levá-los para celas individuais, onde ficam surpresos ao encontrar comida e água. Eles imediatamente começam a comer e beber enquanto é revelado que Kato colocou um verme assustador na água. Momentos depois, Kato é informado de que a primeira cobaia está apresentando sintomas mais rápido do que o normal. Em sua cela, a mulher sente dores de cabeça tão fortes que recorre a medidas desesperadas, fazendo com que sua cabeça sangre. Na outra cela, a segunda mulher está quieta, então Kato ordena que seus homens injetem o soro. Logo esta mulher começa a vomitar e algo parecido com um verme se move sob sua pele. Mais tarde, os soldados tiram o pintor Sashimoto do seu quarto e pedem-lhe que pinte o que vê na segunda cela. Sashimoto usa uma luz para olhar para dentro e encontra a cela coberta de sangue com um corpo no chão. Há também uma criatura estranha na parede, que de repente salta sobre ele. Um flashback revela que há um ano Sashimoto se candidatou a um emprego no hospital e recebeu a tarefa de desenhar todas as descobertas que os japoneses estão realizando por meio de experimentos. Eles o fizeram assistir a um desses experimentos, durante o qual um homem foi cortado enquanto ainda estava vivo. Aterrorizado, Sashimoto saiu correndo do quarto para vomitar, então uma faxineira lhe disse que todo mundo acabou se acostumando. Depois Sashimoto foi ver todos os presos nas celas, notando que até a faxineira estava trancada.
Essa faxineira virou cobaia e se transformou na criatura que agora ataca Sashimoto pela porta. Ele se esquiva da garra bem a tempo e espera que ela recue antes de olhar novamente, notando um colar que indica que esta é a mulher que ele conhecia. Enquanto isso, Shiokei chega ao posto de comando japonês, esgueirando-se cuidadosamente para evitar os guardas. Em seguida, ela sobe nos telhados e usa uma luneta para observar como uma senhora entrega um documento misterioso a um homem, que imediatamente foge. Shiokei imediatamente o segue e descobre que ele foi deixado em um lugar chamado Spring Hall Office. No dia seguinte, os detetives informam Tai-Sang que encontraram um motorista que viu Mion-ja pela última vez e o fizeram falar pendurando de cabeça para baixo. Mion-ja visitou primeiro a casa de Ishikawa e depois foi levada para o hospital Ongion, então provavelmente ela está detida lá. Somente pessoas com as conexões certas podem entrar, então Tai-Sang visita seu amigo Junho Taki e o paga para usar sua identidade, porque sua família rica tem permissão para usar aquele hospital. Depois disso, Tai-Sang empresta aos detetives algumas roupas elegantes e seu funcionário, o Sr. Gu, finge ser seu motorista para que eles possam se passar por uma família importante. Os guardas do hospital aceitam a identidade. Uma vez lá dentro, Gu finge estar muito doente para que a atenção de todos esteja voltada para ele enquanto Shiokei entra furtivamente na sala de registros. Ela olha os arquivos o mais rápido que pode, mas é interrompida pelo zelador, Sr. O, então ela prepara sua faca para lutar. Jung-won aparece de repente com sua arma e O percebe que eles fazem parte da resistência, então ele coopera porque também é um rebelde. Na sala de espera, Gu está prestes a receber uma injeção, mas assim que vê os detetives saírem, anuncia que está se sentindo melhor. Nesse momento ouvem um tiro e uma enfermeira diz que veio de uma base militar vizinha, mas a equipe percebe que veio debaixo do hospital. No laboratório, 2 guardas foram atacados pela criatura antes mesmo de chegarem à porta, então os soldados tentaram atirar para mantê-la afastada. A criatura ainda se estende e é tão grande que pode agarrar o soldado de longe, e Kato diz aos outros para não salvá-lo porque faz parte do experimento. Enquanto a criatura usa um tentáculo para sugar a força vital do cara, um soldado decide atirar mesmo assim e a criatura rapidamente o mata também. Momentos depois, os detetives informam a Tai-Sang o que aprenderam com O. O hospital tem uma enfermaria militar onde muitas pessoas foram trazidas das prisões, mas ninguém saiu. Os detetives decidem passar a noite lá para investigar. De repente, sirenes começam a ecoar no hospital e os funcionários expulsam todos os visitantes, mas os detetives conseguem ficar lá dentro com O. No porão, os soldados estão jogando nitrogênio na criatura para acalmá-la. Logo ele adormece e os soldados trazem uma gaiola para levá-lo embora, ao descobrirem que o monstro está expelindo antrais para se proteger durante o sono. Em seguida, eles levam a gaiola para a área da cela para permitir que os esporos do antrais se espalhem. Kato observa com alegria como cada prisioneiro que toca os esporos imediatamente tem sua pele queimando dolorosamente. Enquanto isso, e os detetives estão escondidos nos telhados. A segurança é bastante rígida, então Shiokei desce e se esgueira com cuidado, desviando dos guardas até conseguir escalar uma torre para espionar o que está acontecendo. Ela descobre que os soldados estão empilhando todos os corpos feridos pelo antrais. Na manhã seguinte, surge a notícia de que o hospital Ongion está fechado indefinidamente devido a um contágio desconhecido. Logo mais soldados chegam e barreiras são colocadas ao redor do hospital para colocá-los sob supervisão militar. Tai-Sang recebe a visita de uma enfermeira do hospital, que também faz parte da resistência e traz um bilhete de Shiokei que diz: "Encontramos Mion-ja." A enfermeira não sabe o que está acontecendo no hospital, mas ela viu todos os cadáveres, então ela implora pela ajuda de Tai-Sang e explica que ele deve enviar um sinal para a ala leste até às 10 da noite. No hospital, a equipe continua a limpar as celas. A maioria dos prisioneiros está morta e vários soldados morreram ou ficaram gravemente feridos. Kato interroga o Major Endo, querendo saber os detalhes do que ele chama de perfeição. 6 horas atrás, os soldados empurraram a gaiola para dentro do elevador para levar a criatura à sua nova cela, desconectando acidentalmente os tanques de nitrogênio no processo. A criatura acordou e usou seus tentáculos para atacar todos os soldados, matando-os um por um com movimentos rápidos. Um soldado tentou abrir fogo, mas também foi morto. Quando a jaula atingiu o nível 4, Kato e seus homens tentaram observar os sobreviventes de uma abertura no andar de cima, sem sucesso. O monstro havia escapado do elevador, então Endo fez outro soldado fechar a porta. Infelizmente a criatura pegou o homem com seus tentáculos, então Endo o empurrou até a morte para fechar a porta e o elevador subir novamente. O monstro conseguiu esfaqueá-lo também, mas o elevador se moveu rapidamente e as balas de Endo assustaram os tentáculos, permitindo-lhe sobreviver e alcançar a segurança. Agora Endo pede a Kato para matar a criatura porque foi um fracasso, mas Kato acha que foi um sucesso. Enquanto isso, o monstro apenas espelha as balas dos ferimentos. De volta a Tai-Sang, ele começa a traçar um plano para chegar ao hospital enquanto tenta esconder o segredo dos espiões de Ishikawa. Ele aluga alguns fogos de artifício sob o pretexto de jogar mahjong, depois anda pela cidade por 30 minutos encontrando a rota perfeita sob a desculpa de passear. Por fim, ele vai à alfaiataria fingindo que precisa de um terno, mas o alfaiate lhe dá um desenho explicando que o pintor foi visto no bar. No hospital, o Sr. O esconde Jung-won em seu carrinho de limpeza para levá-lo de volta a Shiokei após enviar a mensagem. Shiokei está escondendo um soldado chamado Choi, que foi forçado a ingressar no exército japonês, mas quer ajudar seu país. Ele explica que as tropas estão lidando com antrais e confirma que Mion-ja ainda está vivo.
Ele conversou com ela ontem à noite enquanto limpava os corpos, e o fedor da morte o fez vomitar. Seu chefe bateu nele por ser desagradável a ponto de ele esfregar o rosto de Choi no próprio vômito. Depois disso, Choi tentou a autoexclusão, mas Xiaokei viu tudo e salvou sua vida. Agora Choi dá ao grupo um mapa do prédio antes de voltar para seu quartel. À noite, Tai-Sang tenta seguir o barman que recebeu o sorteio, que se encontrará com Sashimoto em um restaurante. No entanto, seu caminho está bloqueado por um grupo de bandidos japoneses que estão furiosos porque Tai-Sang não penhorou o pote e começou a espancá-lo antes de levá-lo para um beco. O líder o ameaça com uma espada, então quando Tai-Sang não consegue negociar, ele decide lutar. Ele se move rápido para evitar a maioria dos ataques e usa sacos de arroz para bloquear a visão, mas acaba com um ferimento no braço e na barriga. Eventualmente, o grupo domina, apenas para ser interrompido por um policial. Mas como o oficial é japonês, ele finge que não viu nada e vai embora. O líder provoca Tai-Sang pelo fracasso de seu país, então Tai-Sang o derruba e foge. Infelizmente, quando ele entra no restaurante, o barman e Sashimoto já se foram. Depois Tai-Sang volta para casa para cuidar de seus ferimentos e fica surpreso ao descobrir que o barman trouxe Sashimoto porque quer ajudar. Enquanto isso, os detetives contornam o prédio do hospital e chegam ao telhado, onde Xiaokei entra furtivamente pelas aberturas de ventilação. Usando o mapa, ela consegue encontrar o laboratório e entra para descobrir um monte de potes com partes humanas como cabeças, pele e até um bebê recém-nascido. Quando ela tenta voltar, ela se assusta com algo que a toca e encontra 2 celas cheias de crianças. Ela não tem muito tempo, mas se recusa a abandonar as crianças e começa a mandá-las para fora pelo respiradouro. Nesse momento ela ouve um médico chegando, então ela imediatamente tem que se esconder. O médico percebe as celas vazias e vê algo se movendo nas aberturas de ventilação, então Xiaokei não tem escolha a não ser matá-lo com sua adaga. Na entrada, Sashimoto retorna ao hospital e leva Tai-Sang para dentro, escondendo-o em sua carruagem enquanto Junho-Taki finge ser seu motorista. Eles vão até o ponto de encontro, mas não encontram os detetives lá, apenas uma flecha na parede, então Tai-Sang sai pela janela. De volta a Xiaokei, ela guia as crianças pelas aberturas de ventilação, mas Jung-won não abre para ela porque os soldados subiram ao telhado para beber. Jung-won sai do esconderijo para distraí-los e nesse momento, o céu se ilumina com fogos de artifício, que foram o sinal de Tai-Sang. Usando essa distração, Jung-won começa a lutar contra os soldados, e logo Xiaokei se junta a ele para ajudar. Juntos, eles conseguem matar a maioria dos soldados, mas um deles foge por trás dela e se prepara para atirar. Felizmente Tai-Sang chega e o mata primeiro. No porão, o diretor Ishiro mostra a Kato que conseguiu treinar a criatura. Ele manda 3 prisioneiros para o nível 4 e o monstro só sai quando Ishiro toca uma campainha, entendendo que o som é igual à alimentação. Ishiro continua trazendo prisioneiros para assistir o monstro matar, dizendo que quer mais criaturas como essa para criar um exército. Nesse momento, alguns soldados encontram um médico morto e as celas vazias e começam a vasculhar o prédio em busca dos culpados. O grupo no telhado desce até se reunir com Junho-Taki e Sashimoto, depois usam carrinhos de limpeza para levar as crianças ao quarto de Sashimoto. Uma criança vê os desenhos do monstro e grita, que é ouvido por um soldado do lado de fora e vai alertar os demais. Quando todos veem os desenhos, Tai-Sang diz a Xiaokei que o homem é o pintor que ela procurava. Xiaokei mostra a Sashimoto o desenho que ele fez da mãe dela há um ano e pergunta se sabe onde ela está. Acontece que a mãe dela é a mulher que se tornou um monstro, e Jung-won tem um colar combinando. Porém Sashimoto mente e diz que não sabe de nada. Então Tai-Sang dá suas roupas para o garoto mais alto e diz para ele fingir ser o motorista da carruagem em que veio, planejando levar as crianças para passear, escondendo-as como ele fez. Quando os soldados chegam para verificar o quarto de Sashimoto, o grupo já se foi. Os homens correm pelo corredor e encontram Sashimoto e O empurrando um carrinho de limpeza, mas está vazio. Ao mesmo tempo, as crianças escaparam pela janela e saíram do hospital com sucesso quando abriram os portões para um carro que chegava. Eventualmente eles chegam à casa de penhores e, graças a um bilhete de Tai-Sang, os funcionários acolhem todas as crianças. Então O e Sashimoto vão para seus quartos para evitar suspeitas. Os outros 4 voltam ao telhado para usar a ventilação novamente, e Junho-Taki usa uma espada para matar alguns soldados inconscientes de antes. Na torre de vigia, um guarda vê a espada e manda alguns homens. Quando os soldados chegam ao telhado, encontram uma mensagem declarando a independência da Coreia. Eles imediatamente dão o alarme e todos os soldados são acordados para revistar a área. Enquanto isso, a pessoa no carro é a esposa de Ishikawa, Lady Maeda, que conta a Ishiro que Tai-Sang está dentro do hospital. Ela também quer que Myeon-ja e seu bebê estejam seguros, então os soldados a arrastam para fora de sua cela e a levam para outra parte do prédio. A criatura os observa passar e aprende a usar o elevador. Depois de largar Myeon-ja, os soldados tentam pegar o elevador, apenas para encontrar o monstro lá dentro. Ele imediatamente os persegue pela sala e mata todos, depois começa a correr para outras áreas, matando qualquer soldado que se atreva a ficar em seu caminho sem piedade. Eventualmente, todo o andar não passa de um banho de sangue, e a criatura sai no elevador para continuar matando nos níveis superiores. Ao ouvir isso, Ishiro acrescenta ainda mais segurança, o que significa que o grupo terá que seguir um caminho diferente. Ao retornarem para a ventilação, um soldado no telhado percebe que a grade foi movida e desce pela ventilação também.
A equipe finalmente chega a uma rampa de lavanderia e pousa na lavanderia, apenas para ser cercada por soldados. Uma luta começa enquanto os outros tentam o seu melhor para se defender. Jun Yutaki aproveita a chance para escapar. Depois de muita luta, o trio consegue matar todos os soldados, mas a ferida de Tai-Sang se abre no processo. Depois que Shiokei o cura, a equipe se divide para procurar Myeonja. Tai-Sang e Shiokei procuram no segundo nível enquanto Young-won verifica o terceiro. Ao sair, Tai-Sang vê os corpos no chão e fica chocado com a criatura aparecendo de repente na sua frente, matando outra pessoa. Nesse ínterim, Jun Yutaki chega às celas e encontra dois amigos que também lutam na rebelião com ele. Jun Yutaki quer saber onde eles esconderam a dinamite necessária para o próximo ataque, mas seus amigos se recusam a contar até que estejam livres. Naquele momento, os soldados cercam Jun Yutaki e o trancam no laboratório. De volta à criatura, ela tenta atacar a dupla, então Shiokei atira algumas vezes antes de eles fugirem. O monstro começa a persegui-los pelos corredores, e a dupla consegue se esquivar de outro ataque antes de entrar em uma sala e trancar a porta de metal. Quando a criatura começa a bater na porta, Young-won ouve o barulho e se aproxima, deixando um rastro de pólvora antes de atirar na fera para fazê-la segui-lo. Então ele ateia fogo na pólvora para impedi-la de avançar. Ele tenta atacar com seus tentáculos de qualquer maneira, então Young-won aumenta as chamas para detê-lo antes de correr para se esconder nas aberturas de ventilação. Na sala, Shiokei e Tai-Sang são encontrados por soldados e presos. Choi está entre eles e faz questão de pegar a faca de Shiokei. A dupla é dividida para interrogatório, e o soldado que sai com Tai-Sang pede que ele lhe dê dinheiro e uma casa em troca de deixá-lo ir. Tai-Sang só aceitará se puder sair com Shiokei e Myeonja e for mandado para uma cela. Ao mesmo tempo, Shiokei leva uma surra e quase é abusado, mas Kato vem para impedir. Depois de levá-la para seu escritório, ele acha que ela lhe parece familiar e pergunta seu nome, percebendo que ela é filha da criatura. Pensando que seus genes poderiam criar outra criatura de sucesso, Kato lhe dá um copo d'água com uma minhoca. Na manhã seguinte, Ishiro se encontra com o pai de Jun Yutaki, que é um empresário muito importante e fica chocado ao saber que seu filho é um rebelde. Ele paga Ishiro para manter o segredo, mas depois que Ishiro vai embora, ele é abordado pelos funcionários de Tai-Sang com um plano em mente. No hospital, Jun Yutaki recebe uma injeção de um soro especial e tem uma hora para escrever os nomes de seus camaradas em um pedaço de papel. Depois de relembrar os bons momentos, Jun Yutaki chora ao começar a escrever todos os nomes que conhece. Enquanto isso, Tai-Sang revela aos seus companheiros de cela que fez um acordo com o oficial. Uma mensagem foi enviada aos seus funcionários, todos os guardas foram retirados da prisão e Tai-Sang recebeu uma chave. Ele abre a cela e a tranca novamente depois de sair, mas dá a chave para os outros e diz-lhes para esperarem 30 minutos. Enquanto Tai-Sang se esgueira, ele vê Shiokei sendo levada embora, e Choi secretamente dá a ela a adaga. Em sua cela, Shiokei encontra palavras escritas com sangue na parede dizendo: "Estou com saudades de você, Shiokei, minha querida filha, e tenho um colapso nervoso." No corredor, Tai-Sang se esconde para evitar ser encontrado e, quando o caminho está livre, ele embosca dois soldados e rapidamente os derruba. Em seguida, ele liberta Shiokei, que o abraça para agradecer por tudo antes de sair em busca de sua mãe. Ela retorna ao escritório de Kato e é revelado que ela não bebeu água. Quando ela pergunta sobre sua mãe, Kato finalmente conta a verdade por trás do monstro. Furioso, Shiokei bate nele e exige saber como consertar sua mãe, mas Kato diz que é impossível. Enquanto isso, Tai-Sang corre pelos corredores e depois de derrubar mais soldados, ele chega às celas, apenas para encontrá-las vazias. De repente, ele ouve alguns tiros que o fazem lembrar do dia em que sua mãe o escondeu dos soldados, fazendo prometer que sobreviveria antes que ela fosse espancada até a morte. Tai-Sang segue o barulho e descobre que os prisioneiros estavam tentando escapar, mas agora estão bloqueados pelos guardas. Ele rapidamente abre fogo e mata todos os soldados antes de guiar os prisioneiros para fora. Um guarda está vivo e tenta atirar de volta, mas naquele momento o monstro o encontra e o mata. Todos começam a fugir, mas a criatura consegue agarrar um prisioneiro e matá-lo também. Tai-Sang abre fogo, mas seus tiros não fazem nada e agora ele tem que se esquivar dos ataques. Quando fica sem balas, ele percebe um tanque de nitrogênio no chão e o faz explodir, fazendo com que a criatura desmaie. À medida que os esporos do antraz começam a flutuar no corredor, Tai-Sang e os prisioneiros chegam a uma sala segura e se reúnem com Young-won. Tai-Sang dá o mapa a Young-won e pede que ele leve embora os prisioneiros enquanto ele volta para as aberturas para procurar Shiokei e sua mãe. Enquanto isso, Ishiro está espancando o soldado que fez o acordo com Tai-Sang para deixar os prisioneiros escaparem, mas é interrompido por um guarda informando que o antraz está matando seu exército. Para piorar a situação, Ishikawa veio investigar o caso de mulheres desaparecidas após receber uma pista do pai de Jun Yutaki. No escritório de Kato, um soldado também chega com a notícia e Shiokei o captura para pegar seu uniforme. Ela leva Kato sob a mira de uma arma, mas eles encontram o caminho bloqueado por soldados que querem matar o monstro com fogo. Kato aproveita a oportunidade para revelar a identidade de Shiokei e alguém a nocauteia por trás. Na cidade, notas estão sendo distribuídas a todos os rebeldes para lhes dizer que uma missão de resgate está em ordem, mas a nota também chega a Maeda. Ao mesmo tempo, alguém abre a porta da cela de Myeonja. Na entrada do hospital, Ishikawa convence Ishiro a deixá-lo dar uma olhada, e é revelado que seu motorista de caminhão é o Sr. Gu, que está esperando por seu chefe.
No porão, Shiokei acorda no chão enquanto soldados em trajes anti-risco a observam de cima. Kato explica que sua equipe está guiando a criatura até o elevador usando nitrogênio. Nesse momento Taisang entra furtivamente e se esconde atrás de algumas caixas, então Choi finge falar com Kato para que ele saiba o que está acontecendo. Logo o elevador deixa a criatura cair na frente de Shiokei e ela se prepara para atacar, mas congela ao reconhecê-la e as memórias voltam. Furioso, Kato ordena que seus homens abram fogo, então o monstro cria um escudo ao redor de Shiokei para protegê-la. Então os soldados ativam o nitrogênio, então a criatura quebra as correntes de Shiokei e a empurra antes de atacar com seus tentáculos. Infelizmente, só mata alguns soldados antes de desmaiar. Shiokei quer ajudá-la, mas Taisang aparece e a arrasta. A criatura é levada para uma cela e Tako ordena que seus homens encontrem Shiokei. Do lado de fora, o gerente Gu tenta mover seu caminhão e é encontrado por um guarda, então Gu o suborna com um pouco de álcool. Enquanto os soldados revistam o prédio, a dupla escapa pelas aberturas de ventilação e derruba 2 caras para roubar seus uniformes. Eles se juntam a Choi e vão para a enfermaria, onde Jung-won está escondido com os prisioneiros e quase mata Choi em estado de choque. De repente a porta se abre e eles estão encontrados pelo soldado com quem Taisang fez um acordo, que traz Myeon-ja com ele. Então Taisang explica que eles têm 10 minutos para chegar ao caminhão porque devem sair às 6 horas. O grupo usa lençóis para formar uma corda e começar a conduzir as pessoas pela janela. De repente, um soldado entra na sala e os pega em flagrante, mas Choi rapidamente atira para matá-lo. O som alerta o resto do exército, então Taisang, Shiokei e Choi criam uma barricada no corredor para conter os soldados enquanto os outros escapam. Logo as tropas chegam e abrem fogo, parando apenas quando a maior parte da barricada está derrubada. Infelizmente Choi fica gravemente ferido e morre. Conforme os soldados começam a se aproximar, os prisioneiros acabam escapando, então Shiokei também desce. No entanto, Taisang não se junta a eles, e em vez disso, joga a corda, querendo ficar para trás como uma distração. Eles não têm escolha a não ser partir para sobreviver, então Gu vai embora com o grupo. Taisang volta ao corredor para continuar a luta, atirando o máximo que pode. De repente, um vidro cai sobre ele e ele fica gravemente ferido, então ele decide escapar pelas aberturas de ventilação. Infelizmente, os soldados sabem o que ele fez e entram nas aberturas para persegui-lo. Correndo o mais rápido que pode, Taisang acaba caindo em uma rampa que o joga em uma sala cheia de ossos. Ao acordar, ele encontra um soldado armado à sua frente e tiros ecoam pela sala. No andar de cima, Kato descobre que o copo de água de minhoca está vazio. Na cidade, Jun Yutake é jogado no meio da rua para seu pai encontrar, o que foi feito graças ao funcionário de Taesang que pagou algumas pessoas. Enquanto isso, o barman toca música no meio da rua. No meio da estrada, o caminhão para deixar Myeon-ja, que finalmente se reencontra com Ishikawa. Gu continua dirigindo e precisa acelerar porque os policiais continuam seguindo, quase batendo ao chegar à cidade. Felizmente o barman deu início a uma festa nas ruas e as pessoas bloqueiam a passagem da polícia. Em seguida, os policiais pegam outra estrada e são retardados por um monte de carruagens. Então, quando chegam ao caminhão de Gu, ele está vazio porque o grupo escapou no meio da multidão. Então os rebeldes os ajudam a escapar com um monte de carruagens que Taesang já havia preparado para eles. Enquanto Gu é preso, os policiais começam a subjugar violentamente os foliões, fazendo com que o caos e o sangue tomem conta das ruas. Mas felizmente os detetives conseguem escapar sem problemas. Momentos depois, Maeda descobre que Ishikawa não voltará para casa porque está com Myeon-ja. É revelado que ela construiu o hospital para Ishiro fazer seus experimentos, e agora ela o demite. Para salvar sua posição, Ishiro conta a ela sobre a criatura usando os desenhos de Sashimoto. Acontece que foi Maeda quem sequestrou a mãe de Shiokei. Na sala dos ossos, Taesang é mostrado vivo e o soldado morto. Ao sair do lugar, ele deixa uma marca preta na parede. Em um quarto de hotel, Myeon-ja adormecida mostra um verme sob a pele.